Olá pessoal, vamos então ao último vídeo de 2019, o último vídeo da década, muito bem. E nós vamos encerrar falando de, para variar, Star Wars, né? No caso, Star Wars Episódio 9, The Rise of Skywalker, com spoilers. Muito bem, então vamos começar. Os spoilers não têm ordem, eles só estão anotados numa ânsia de raiva ou de parabenização. Só que mais raiva. Então vamos lá, vamos começar com o fato da Rey ser neta do Palpatine. Cara, isso me leva a perguntar várias coisas. Primeiro, esse era o plano desde o começo? Se sim, que bosta. Se não, porra, por que você foi inventar isso, JJ? O JJ falou numa entrevista que ele fez isso pra explicar os poderes fortes da Rey na força e pra que a Rey fosse enfrentar o Palpatine com um peso emocional. Porra, os poderes da Rey nem são tão fortes, o pessoal exagera. Tanto os caras que odeiam a Rey quanto os caras que amam a Rey, eles exageram muito, falando que ela é uma Mary Sue, né, que ela tem poderes jamais vistos. Mano, não. Muita gente reclama da Rey ter desenvolvido os poderes muito rápido, e isso é um ponto válido. Mas assim, a coisa mais poderosa que ela já fez com a força até o episódio 9 foi o Mind Trick e levitar um grupo de pedras. Os poderes da Rey não são coisas fora do normal, não sei o que o povo fala. Tantos caras que não gostam dela, que falam que ela é uma Mary Sue, tantos caras que gostam dela por ela ser bem poderosa. Os poderes da Rey são absolutamente normais. Eles foram desenvolvidos muito rapidamente, mas tirando isso, cara, ela não fez nada demais. Ela não precisa de uma justificativa para ser poderosa na força por ter o avô sendo o Palpatine. Segundo, o episódio 8 claramente estabelece de maneira brilhante que você não precisa ser um Skywalker, você não precisa ser um Jedi para ter a força. A força é muito maior que duas iluminações, né, Jedi e Sith. Então assim, a força é muito mais ampla e ela está em qualquer um. E a Rey é uma ninguém porque você não precisa ser alguém para ser forte na força. Tanto é que no final do filme o menino pega a vassoura e ele não é ninguém, é um menino qualquer, mas ele tem a força. Porque a força ela pode surgir em todos. Isso nos leva a um parênteses. O próprio Finn nesse filme foi sugerido que ele tem afinidades com a força, né? Ele tem aí pequenos instintos, pequenos feelings, né? Que mais ou menos guiam ele onde ele tem que ir. E o Finn sempre, desde o episódio 7, ele sempre demonstrou uma esperteza além, sabe? Ele sempre demonstrou grande admiração pela força. Naquela cena engraçadíssima do episódio 7, que o Han fala assim, mas como você vai fazer isso? Aí o Finn fala, nós vamos usar a força. Aí o Han, that's not how the force works. Então tipo, o Finn sempre teve essa pequena afinidade, essa pequena esperteza com a força, esse sentimento de algo mais, né? Ele foi o primeiro cara a empunhar o sabre do Anakin na nova trilogia, foi ele, né? O primeiro cara que ligou o sabre do Luke. Eu chamo de sabre do Luke porque pra mim eu associo mais esse sabre com o Luke do que com o Anakin, mas é o sabre do Anakin. Ele foi o primeiro a ligar o sabre em toda a trilogia, ele foi o primeiro, então ele tem essa pequena predisposição, digamos assim, e que está em perfeita concordância com o que o episódio 8 estabeleceu, que é, qualquer um pode ter a força, e a força ela está em todos nós. E a Rey era uma qualquer um até o JJ inventar que ela era neta do Palpatine para explicar que ela é poderosa e porque ela precisava de um peso emocional. Mano, o peso emocional e enfrentar o Palpatine é que você está enfrentando o Palpatine. Não precisa de algo a mais, é a porra do Palpatine. Agora, você poderia ter feito o Palpatine e matar os pais dela. Porque, vamos supor assim, vamos inventar uma trama aqui. O Palpatine percebe que a força ela é muito maior, muito mais poderosa que ele pensou e que ela pode se manifestar em qualquer pessoa. Então ele começa a caçar, olha que história boa, ele começa a caçar famílias e pessoas que mostram uma predisposição à força. E a Rey desde pequenininha mostrava uma afinidade muito grande com a força, então o Palpatine manda que seguidores dele matem os pais dela. Os pais, sei lá, vão embora, deixam ela em algum lugar, são mortos no meio do caminho, e a Rey fica esperando eles voltarem, só que eles nunca voltam. Então, pô, olha que trama boa, velho. O Palpatine querendo evitar que novos Jedi surgissem. Olha só, caralho, eu criei uma subtrama melhor pra esse filme em 2 minutos de vídeo do que os caras em 2 anos, velho. Então, assim, é um pouco complicado. O Palpatine ter matado os pais dela daria um peso emocional, só que desenvolvido da maneira correta, teria funcionado muito melhor. A ideia da Rey Palpatine não foi bem desenvolvida e, portanto, não é interessante. E contradiz o que o episódio 8 estabeleceu. Até mesmo as pessoas que odeiam The Last Jedi concordam que o fato da Rey ser ninguém é uma coisa boa. Então, pra que mexer nisso? Porra, JJ. É absurdo, é improvisado, é forçado. E, de novo, é estranho, que, como você já sabe, é a palavra que eu defino Star Wars 9. Estranho.
Agora vamos falar do meu maior problema com esse filme, a morte do Imperador. Meu Deus do céu, cara. Que morte de bosta. A Rey tá lá refletindo os raios. O Palpatine fala, agora eu vou te matar. Zoom, dobra o poder dos raios. A Rey puxa o sabre, né, zoom, e faz um X, fala, eu sou todos os Jedi. E coloca os sabres em X, refletindo os raios de volta ao Palpatine e tornando ele pó. Primeiro, Palpatine é o cara que nem o Yoda conseguiu derrotar. E a Rey conseguiu. Tudo bem que ela usou o poder de todos os grandes Jedi do passado, mas mesmo assim, é um pouco de exagero. Muita gente fala que os Jedi teriam que ter se manifestado em forma de fantasma da força, mas é estabelecido no canon Star Wars, até onde eu sei, eu posso estar errado, eu não sou tão sábio nesse universo quanto eu posso aparentar ser, mas é estabelecido, se eu não me engano, que fantasmas da força Jedi, né, não podem se manifestar perto de Siths ou de usuários do lado negro. Tanto é que no episódio 5, o Obi-Wan fala assim, se você escolher enfrentar o Imperador, o Vader, eu não vou poder interferir. Então fantasmas da força não podem interferir em batalha, tá? Então por isso que não faz sentido as pessoas falando que eles deveriam ter aparecido lá na Sala do Trono, até porque aquele era um mundo Sith, muito difícil de se manifestar lá, e eles não podem interferir. Eles são fantasmas, eles têm que ficar no plano deles, de maneira contida, de maneira, digamos assim, eles não, é que nem Deus, né? Eles só podem olhar, eles não interferem. O fato de que as vozes falaram na cabeça da Rey enquanto ela olhava os raios foi uma cena muito bonita, provavelmente a melhor cena do filme e uma das melhores cenas da saga, só que, de novo, não teve o impacto que eu queria que tivesse por causa do restante do filme, entende? Eu tenho anotado o top 10 melhores cenas de Star Wars e eu não sei se vai entrar a cena do 9 ali, porque assim, as cenas boas do 9 elas não têm força suficiente para, marcar toda uma saga, então não sei. O fato dos Jedi terem dado parte do poder deles para Rey enfrentar o Palpatine, beleza, aquela energia vital para ela cruzar os sabres, mas mesmo assim, quer dizer que sim, todo esse tempo, desde as prequels até hoje, a única coisa que precisava fazer era cruzar o sabre. O Mace Windu, por exemplo, ele só precisava ter cruzado o sabre para matar o Palpatine. O Yoda só precisava ter invocado outro sabre lá e fazer um X. Segundo, como é que os raios matam o Palpatine se são os raios que deram aquela cicatriz para ele em primeiro lugar? Que não faz sentido nenhum também, uma outra maluquice das prequels, que o Samuel Jackson deflete os raios, né? Os raios deformam o Palpatine, não faz muito sentido. Senão o Luke também teria ficado deformado no episódio 6, só que daí eles falam que não, porque ele só foi deformado porque o raio primeiro bateu no sabre e depois voltou nele, e isso fez o raio queimar a pele dele, essas assim, coisas que tiveram que inventar para justificar alguns erros das prequels, né? Mas ainda assim, mano, é o fucking Palpatine, o mestre Yoda, não conseguiu derrotar ele. Aí cruza dois sabres e mata. Meu Deus do céu, e é tão rápido. A resolução do clímax é tão rápida, cara, aquele é o fucking Imperador. E você matou ele cruzando o sabre, e aí ele vira um pozinho, evapora no ar, que nem o Voldemort, que nem a porra dos Vingadores no Guerra Infinita. E aí é isso, e acabou, sabe? Essa foi a grande ameaça da galáxia, que durante 30 anos assombrou os pensamentos. É isso? Assim que se encerra a história do Palpatine, porra, que bosta, que bosta. Pra mim, isso é o que quebrou o filme, sabe? Eu tava tendo problemas com o filme até esse momento, depois disso o filme rachou pra sempre e tipo, não dá, não vai. É muito fácil, é anticlimático e deveria ter sido o Kylo a matar o Palpatine com o poder do avô, velho. Caralho, como é que eles perdem essa oportunidade? O Kylo Ren, a frase I will finish what you started teria outro significado agora se tivesse o Kylo a matar o Imperador. Então vamos supor que o Imperador joga a Rey, né, pra fora lá naquele poço, o Kylo se levanta e aí reflete os raios. Tudo bem, eu sei que a Rey é a nova Jedi, a Rey é a face da nova geração, ela é a nova lenda, ela absorveu os poderes dos Jedi do passado, beleza. Mas então fizesse o Kylo ter um papel na derrota do Imperador, porque o papel que ele tem é de trazer esperança, trazer energia pra Rey e, claro, matar os cavaleiros. Mas, mano, o Kylo Ren é neto do Anakin Skywalker, o escolhido da profecia. Então, assim, ele tinha que ter um papel maior na derrota da figura do mal supremo, que é o Imperador. Então, eu acho que os dois poderiam ter trabalhado juntos para derrotar o Darth Sidious. Esse é o meu maior problema com o filme. Meu segundo maior problema com o filme é o potencial desperdiçado da cena final. Cara, quando a Rey vai para Tatooine... Porque assim, eu tinha muita dúvida como que ia encerrar o arco do sabre do Anakin, porque esse sabre tá aí desde o episódio 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse sabre não descansa. Esse sabre deve ser o sabre que mais matou gente na história do mundo do Star Wars. Sim, esse sabre já está aí há muito tempo e ele é muito especial, ele é muito forte. E eu ficava me perguntando como que eu ia encerrar a história desse sabre. E o fato de que o sabre é enterrado na casa que o Luke morou. Porra, sabe? Isso sim, cara, isso sim é um fanservice bem feito, isso sim é um fanservice consciente, encerrar onde tudo começou, sabe? Colocar o sabre no lugar em que ele basicamente nasceu. Que o Anakin nasceu em Tatooine, o Luke viveu em Tatooine, o Obi-Wan viveu em Tatooine, foi o Obi-Wan que deu o sabre pro Luke. Então, tipo assim, aquele sabre pertence àquele lugar, não no sentido literal, mas terminar a jornada dele ali foi muito bom. E ela enterra ele bem fundo, para que tipo, ninguém nunca mais ache. Então ela enterra bem lá no meio da areia, ninguém vai achar. E também a área ficou deserta, né? E falando em área deserta, chega uma senhorinha, fala, ninguém vem aqui há muito tempo. Quem é você? E a Rey fala, Rey Skywalker. Eu não tenho grandes problemas com isso. Ela adota o nome Skywalker como uma espécie de gratidão, de homenagem da família que a adotou. No caso a Leia, ou no caso o Luke, que também a treinou e que deu a ela os poderes necessários, a Anakin também deu a ela os poderes necessários, e o próprio Ben Solo, né? Ben Skywalker Solo é o nome dele, que foi o interesse romântico, foi o parceiro, foi o amigo dela, apesar de tudo, mas acabou sendo um amigo dela no fim. Então ela adota esse nome Skywalker. Agora, como assim ela olha pro horizonte e os únicos Skywalkers que aparecem é o Luke e a Leia? Mano, cadê o Anakin e o Ben Solo? Cadê? Se o filme se chama The Rise of Skywalker e aquela é a cena final da nonologia dos filmes de Star Wars, cuja história é a família Skywalker, como que você encerra o filme mostrando só 2 Skywalkers? Meu Deus! Tinha que ter lá o Anakin, o Luke, a Leia e o Ben. Porque é avô, filho e neto. Caralho, como que não? Como que perderam essa chance? Como que desperdiçaram essa oportunidade? E como, mano, a cena final de um filme é a cena mais importante de um filme. Se o filme tivesse acabado com todos os Skywalkers reunidos, olhando e sorrindo pra Rey, ia ser lindo e com certeza a nota ia ser maior. Mas caralho, só tem 2, tem até um espaço vazio do lado do Luke e da Leia, onde podia ter inserido digitalmente o Ben e o Anakin. Meu Deus do céu! Meu Deus, esse pra mim é o segundo maior problema do filme, não encerrar com todos os Skywalkers em cena, em tela. Cara, que desperdício, que tristeza. Eu rezo para que um dia façam uma special edition desse filme e insiram os Skywalkers restantes lá no meio, porque, mano, de verdade, eu fiquei puto quando só apareceu o Luke e a Leia. Embora foi muito bonito ter visto a Leia uma última vez, e é bom saber que a Leia conseguiu virar um Force Ghost. Né? Um final digno pra personagem. A Leia que só se fudeu a vida inteira, finalmente agora vai descansar e a galáxia está em paz. Ou até o Darth Sidious voltar de novo no episódio 11, The Rise of Darth Sidious, né? Então assim, complicado. Outra coisa que eu não gosto dessa cena é o fato de ser muito hammered in, né? No fato de ser muito... Olha aqui o que a gente está fazendo, olha isso! Tanto é que a mulher pergunta, qual é o seu nome? A Rey. Rey do quê? Rey Skywalker. E o fato da Rey adotar o nome Skywalker, cara, sim, faz sentido. O filme se chama The Rise of Skywalker. Skywalker foi a família que adotou ela e ela sempre esteve em busca de uma família. E ela nega a família verdadeira dela, que é a família do mal, que é a família Palpatine, e escolhe a família Skywalker, que é a família do bem. Né? Então uma mensagem aí de que você escolhe sua família. E uma frase muito bonita que o Luke fala no filme, que é: existem coisas mais fortes que o sangue. Né? Isso me lembra uma frase que meu professor de história nos disse uma vez. Meu professor de história, ele deu aula para o bisneto, ou neto, não me lembro agora certo, do Benito Mussolini. Sim, os Mussolini fugiram para o Brasil depois da Segunda Guerra, né, a família Mussolini, e meu professor de história deu aula para o neto do Mussolini, e ele tinha muito medo que o moleque fosse um fascistinha, fosse um aspirante a ideias fascistas, tal. Só que o moleque, na verdade, ele era super de esquerda, ele era super anarquista, ele era super... Não que eu concorde com essas ideologias, mas o moleque era totalmente desprovido de qualquer tendência
fascista, né? E nosso professor de história se encantou ao ver que o menino não só permitia críticas ao avô, como incentivava que as aulas de fascismo fossem tipo, muito mais críticas e ácidas e tipo, pesadas para realmente marcar a merda que a família Mussolini fez, né? E nosso professor de história então nos disse uma frase que eu vou lembrar para sempre. Ele falou assim: merda não passa pelo sangue. Né? Então não é porque sua família, você teve, sei lá, ascendentes, né, terríveis, você deve ser, sei lá, bisneto de um ditador, você ser bisneto de um dono de escravos, que você seja uma pessoa ruim. Por quê? Porque merda não passa pelo sangue, como disse meu professor, e também porque, como disse o Luke, tem coisas mais fortes que uma linhagem sanguínea, né? Então, um paralelo interessante aí. Me agrada esse desfecho, só que se a Rey continuasse não sendo ninguém, sabe, sem Palpatine, sem Skywalker, imagina se a cena final fosse a mulher falando: qual é o seu nome? Rey. Rey do quê? Just Rey. Imagina, ou se ela dissesse assim, ó, Rey do quê? Ela dissesse no one, né, tipo, porra, que teria tudo estaria em concordância com o episódio 7, quando ela fala I'm no one, né, eu não sou ninguém. Então, tipo, eu sou só a Rey, mano, meu nome é Rey e é isso. Sabe? Inclusive o nome dela é Rey porque aquele capacete que ela usava tem uma inscrição que traduz para Rey, né? Isso é bem interessante. Mas assim, quando a cena pode ser boa de muitas maneiras diferentes, é porque não é uma cena boa, né? Porque as melhores cenas são aquelas que só podem ser feitas de uma única maneira. Mas eu gosto da cena final, cara. Eu acho que foi uma boa. Eu tinha muito medo de como eles iam encerrar a saga Skywalker, a cena, a imagem final, e encerrar com os toys de Tatooine, embora seja um pouco repeteco do episódio 8 e do 3, não tem problema, porque Star Wars é poesia, como disse George Lucas, Star Wars rima. Me agradou encerrar, sabe, no lugar onde tudo começou, olhando para os sóis que começaram tudo e agora estão terminando tudo. Vamos falar agora da redenção do Kylo Ren, que se tornou Ben Solo novamente. Então, eu era contra a ideia de redenção, até um dia eu percebi que Star Wars é sobre redenção e não tinha como escapar daquilo, né? Eu vi um cara falando assim, ó, don't get mad, it's happening, né? Tipo, mano, não tenta negar, Star Wars é sobre redenção e a família Skywalker não pode terminar com um vilão, né? Então, embora inicialmente eu fosse a favor do Kylo Ren ser um vilão próprio, um vilão, sabe, finalmente tomar o posto como supremo líder e ser o fodão, eu percebi que isso não estaria em concordância, não estaria condizente com tudo que a saga vem estabelecendo. Skywalker é sobre redenção. Anakin, Luke e Ben. Embora o Luke nunca tenha passado pelo lado sombrio, ele sentiu a tentação, nega essa tentação no final do episódio 6 e fala: eu sou um Jedi, porra. Aliás, se você pegar a primeira palavra do episódio 7, a segunda palavra do episódio 8 e a terceira palavra do episódio 9, forma The Last Skywalker. Interessante, hein? Que no final acaba sendo um dos personagens principais dessa nova trilogia. E tudo bem, porque é um puta personagem e o Adam Driver é um puta ator. É o melhor personagem da nova trilogia. É o único personagem que tem um arco consistente, sabe? Um arco limpo, começo, meio e fim. Né? Então, o cara que vive na sombra do avô, acredita que o lado negro é o destino dele. Ele é um Darth Vader wannabe, né? Ele é um amador, ele é um aspirante a Darth Vader. Aí ele é humilhado por causa disso pelo mestre dele. Então ele fala, então foda-se, mata o mestre dele e vira o fodão pra depois se redimir. Então é um arco muito bem definido. E é uma inversão clássica, né? Porque enquanto a maioria dos Jedi sentem tentação pelo lado sombrio, o Kylo Ren sentia tentação pelo lado da luz. É muito louco isso, né? Como a luz também é tentadora. Porque ele queria ser mal, mas ele não conseguiu ser mal porque é horrível demais. Ser um vilão é muito difícil. Você tem que matar seu pai, você tem que matar inocentes e tal. Então a redenção dele faz parte do episódio 9, faz parte da saga Star Wars. O último Skywalker não poderia morrer vilão. Então a maneira como fizeram a redenção dele, o Han Solo aparecendo. Muita gente falando que tinha que ser o Anakin, mano. Olha pra narrativa que os filmes estão desenvolvendo. O Kylo Ren nunca nem encontrou o Anakin, cara. Que Anakin? Eu sei que muita gente pensa com cabeça de fã, mas tem que pensar com cabeça de roteirista, de narrativa mesmo. Se o Anakin aparecesse pro Kylo Ren, não ia fazer sentido nenhum. Tinha que ser o pai dele. Porque é o pai dele que tem a figura principal. O pai e a mãe, claro. Inclusive, eu acho que era pra aparecer o Han e a Leia. Só que a Carrie Fisher acabou morrendo, então teve que ser só o Han. Mas o pai dele, cara, que é a figura principal na conversão do filho. Tanto é que a cena que o Han aparece é uma mímica da cena do episódio 7. E é muito bonito. Essa foi uma das cenas que eu assisti. Eu não sou de chorar em filme, mas eu assisti essa cena. E eu lembro de ter olhado assim o Han barbudinho, assim, né, meio velho, assim, o Kylo Ren olhando, o Ben olhando pra ele. Eu lembro de ter, até me afastado da tela, sabe? Eu fiz um negócio assim e eu fiquei, nossa,
Star Wars pode me fazer chorar, sabe? Tipo, caramba, quem diria que eu estaria aqui emocionado, porque é muito emocionante, cara, o Harrison Ford, sabe? O Harrison Ford, ele é conhecido por não gostar muito de Star Wars, então o fato que ele apareceu uma última vez, pra dar um fim próprio ao personagem, né? Porque a morte do Han faz todo sentido com o arco do personagem do Kylo Ren, inclusive o Harrison Ford falou que só voltaria a interpretar o Han Solo se matassem ele, mas o fato de que terminaram o personagem bem, sabe? Que tipo, bem... o fato de que deram a ele um fim próprio, porque a morte do Han Solo é muito triste, cara, ele foi morto pelo próprio filho e caiu de uma ponte e tipo o corpo dele explodiu, sabe, em mil pedaços, sabe? Então tipo, o fato de que ele pôde dar uma despedida apropriada foi muito bonito. E o Ben olha pro Han Solo e fala Dad, e começa tipo, ele segura uma lágrima assim que ele quer falar I love you, e o Han Solo fala o quê? I know. Velho, perfeito. De novo, fanservice bem feito, contido, eficiente. E aí o Ben se vira, joga o sabre fora e no que ele se vira pra falar tchau, o pai já sumiu. Como se o pai fosse uma lembrança, uma manifestação da força, algo que a Leia estava fazendo. A Leia nesse filme tem um papel muito maior do que eu imaginei que ela tivesse, cara. Ela aparece bastante, conseguiram inserir cenas dela bem de forma natural, sabe? Inclusive uma cena ela fala assim, he was there all the time, operating the shadow, se referindo ao Palpatine. Tipo, porra, como é que conseguiram tirar essa frase de contexto pra colocar nesse, né? Foi bem interessante como fizeram isso. Eu não sei direito repetir a teoria, mas uma teoria muito louca de que a Leia, na verdade, planejou tudo. Ela planejou que o filho sofresse no lado sombrio pra depois ser redimido. Enfim, é uma parada meio louca que o filme não estabelece ao certo, mas... a Leia sabia que a Rey era neta do Palpatine, aliás, que porra é essa, mas enfim. A Leia sabia que a Rey era neta do Palpatine e sabia que a Rey ia desempenhar uma função importante na redenção do filho dela, né? Então, naquele momento específico, o Han aparecer e a Leia chamar... isso é uma coisa que eu acho que eles planejaram desde o começo. A Leia redimindo o filho no 9. E aí a Carrie Fisher, infelizmente, faleceu. Mas isso realmente me pareceu muito natural, a maneira como os pais do Kylo Ren, do Ben Solo, né, tiveram esse papel tão importante na volta dele pra luz. Então isso eu gostei pra caramba, e é uma das cenas mais emocionantes do filme. A cena mais emocionante do filme inteiro é o Han aparecendo. E é muito bom ver o Ben lutando pelo lado bom, cara. Quando o Ben Solo tira o sabre do avô dele das costas e começa a matar, e ele faz tipo assim... tipo, eu sei, ele começa a matar os Cavaleiros de Rain. Aliás, Cavaleiros de Rain, que porra é essa? Não fizeram nada, vai tomar no cu. E aí ele pega aquele blaster, que inclusive foi o Lando que deu pra ele, isso é revelado no material extra do filme. O Adam Driver, ele consegue fazer umas expressões, quando ele é do mal, você vê que tipo, a sobrancelha dele é meio franzida, e quando ele se redime, a sobrancelha dele volta, sabe? Ele tem umas feições, umas expressões faciais muito boas. O Adam Driver é muito bom, velho. Talvez seja o melhor ator da saga inteira. E é muito bom ver o Ben Solo, sabe? O Ben Solo, esse menino neto do Han Solo, que teve a infância dele com o Chewbacca, com o Han, com o Lando. Então ele tem todo esse jeitão meio malandro, sabe? Malandro. Então é muito bom ver ele lutando pro lado do bem, sabe? E você vê, eu não sei pouca gente tá falando disso, o Kylo Ren diversas vezes ele fica apontando com o dedo, assim, que é igualzinho o Han fazia nos filmes originais, né? O Han sempre teve esse negócio do dedo, né? Até no Solo, a Star Wars Story, ele faz isso. E o Kylo Ren faz diversas vezes isso nesse filme, ficar apontando com o dedo porque é um traço do pai dele, né? Eu achei isso de extremo bom gosto. E outra coisa que pra mim era muito lógica é o beijo dele com a Rey. Cara, desde o episódio 7 existe uma tensão sexual entre o Kylo e a Rey. Não pode me se negar isso. Quando o Kylo tira a máscara e um olha o outro, eles tomam meio que um choque. Tipo, ô, você é meu bonitinho, ô, você é meu bonitinha. E aí quando ele começa a ler a mente dela, que pra mim parece muito um estupro, né? Mas ele começa a ler a mente dela, assim, tipo... né, penetrando ela, meu Deus, onde estamos dizendo. Então, e aí eles meio que, depois dessa conexão, eles se ficaram. E no episódio 8 isso é bem claro ainda, quando aquela cena do elevador, olha a maneira como a Rey está olhando para o Kylo Ren, meu Deus do céu, essa menina está apaixonada por ele. Olha a expressão facial dela, de quem quer dar um beijo nele, velho. Assim, pra mim é muito claro a tensão sexual que existia entre os dois. E o fato de que eles se beijaram no final do filme faz todo sentido narrativo. E não foi um beijo sexualizado, foi um beijo de tipo, mano, conseguimos, estamos vivos. E você me salvou. E dá um beijo de afeto, um beijo de amor, no sentido de companheirismo. E a Rey fala, eu queria pegar na sua mão quando você era o Ben, não quando você é o Kylo, né? Então a Rey sempre quis ficar com ele, o Kylo sempre quis ficar com ela, só que eles tinham visões de mundo muito diferentes. E quando o Kylo se redime, aí eles podem então finalmente ficar juntos. Só que ele morre.
Muita gente reclamou do fato do Ben morrer. Cara, enquanto houvesse Skywalkers vivos, haveria filmes de Star Wars. Tudo bem que agora a Rey tecnicamente é uma Skywalker, mas a linhagem Skywalker sanguínea acabou. Chega! Tem 9 filmes sobre esses caras. Chega! Vamos passar pra frente, sabe? Então, tudo bem que agora a Rey ela tem um título de Skywalker, mas ela não é da linhagem Skywalker, ela não tem sangue Skywalker. Enquanto houvesse gente com sangue Skywalker, haveria episódios, atrás de episódios, atrás de episódios. Então, tipo, acabou. E faz sentido. Tudo bem que o poder de cura pela força é bizarríssimo. Por que que não escreveram que a Rey aprendeu a usar esse poder no livro que ela encontrou? Porque dá a entender que ela já sabia disso. Só que se ela sabia disso, todos os Jedi saberiam disso. Então por que que o Obi-Wan não usou isso no Qui-Gon? Por que que o Luke não usou isso no Yoda? Por que que o Yoda não usou isso não sei quem? Por que que o... Sabe, então assim, é meio foda, é meio merda. Mas escrevesse que ela aprendeu esse ensinamento, esse poder de cura através dos livros antigos. Era um poder tão antigo que nem o Yoda mais se lembrava, vamos dizer assim. Era uma coisa que só os primeiros Jedi sabiam, os Jedi muito mais velhos que o Yoda, por exemplo. Se tivesse dito que ela aprendeu esse poder com os livros, faria muito mais sentido. E aí o Kylo, ele aprenderia esse poder por tabela, porque a mente dos dois é conectada, eles são Jedi na força, né? A mente dos dois é conectada, então quando a Rey usa isso nele, ele aprende a usar isso nela, porque eles têm essa conexão mental. Tá vendo como poderia ter sido melhor? Sabe, só faltava, sei lá, mais 4, 5 linhas de roteiro, 3, 4 linhas de roteiro para explicar isso e estaria fechado, sabe? Mas não, ela tira esse poder do cu. E eu não tenho nada contra em criar novos poderes, até porque se tivessem novos filmes com os mesmos poderes ia ser um saco. A força sempre esteve mudando, a força não tem limites. As pessoas têm que entender que a força não tem... Muita gente reclamou que eles conseguem se teleportar, o Kylo coloca a mão, puxa o colar dela e teleporta esse colar para onde ele está. Mano, eles são conectados na força. Se o episódio 8 estabeleceu projeção e inclusive partículas físicas poderiam se teleportar, né? No episódio 8 bate uma onda na Rey e a mão do Kylo fica molhada. Se o episódio 8 estabeleceu que partículas físicas podem se teleportar, porra, nada mais justo que ele arrancar o colar dela, tal. Não limite a força. No episódio 4 a força é uma metáfora para a religião. No episódio 6 o Palpatine solta raio pelo dedo. Tá vendo como não tem conexão uma coisa com a outra? Mas é assim que funciona, cara. É Star Wars, cada filme tem que inovar, senão fica muito preso na mesmice. Falando agora do Lando, eu gostei da participação do Lando no filme. Foi muito pouca. O Lando poderia ter sido o cara que conhece o Babu Frick ao invés da Zorii Bliss. Imagina se o Lando fala, eu conheço um cara que pode ajudar. Aí o Lando que leva eles pro Babu Frick, é o Lando que transporta ele, é o Lando que dá pro Poe aquela medalha que permite passar pelos pedágios do espaço, é o Lando que faria um monte de coisa. A participação dele poderia ser maior porque o Billy Dee Williams, ele gosta de ser o Lando e ele é muito imponente, ele é muito carismático, então ele deveria ter aparecido muito mais. Na verdade, tinha que ter acontecido mais coisa nesse filme. De novo, o primeiro corte tinha 2 horas e 35, aonde foram esses 15 minutos que sumiram, sabe? Então, dá pra ver que falta a participação de gente. A maneira como ele é colocado na trama é muito boa, né? Ele tira a máscara, que é um espelho do episódio 6, ele tira a máscara, fala, os Wookiees se destacam na multidão, abraça o Chewbacca, sabe? Coisa foda assim. No material extra do filme é dito que ele era uma espécie de tio pro Ben e que ele falava pro Ben que quando o Ben quisesse desabafar com alguém que não fosse o pai, era para desabafar com ele. Aquele blaster que o Ben usa no final do filme é o Lando que deu para ele. E esse blaster estava num cofre na Cidade das Nuvens. E existe uma cena cortada em que o Ben caminha pela cidade, aquele prédio, né, na Cidade das Nuvens, onde acontece o episódio 5. E aí poderia revisitar as cenas icônicas do episódio 5, né, porque aí o Ben ia tirar o blaster daquele cofre. O Ben poderia ter passado, se quisessem exagerar no fanservice, o Ben poderia ter passado naquela sala, naquele fosso, onde o Darth Vader falou que é pai do Luke, sabe? Então, tipo, poderia revisitar esses lugares clássicos da saga. Eu sou totalmente a favor disso, foda-se. E outra coisa que não ficou claro é se a Jen era filha dele ou se ele vai adotar ela. Aquela cena final entre os dois foi muito estranha, porque não é bem explicado, é bem bizarro assim na verdade. Mas acho que fica dependendo de material extra, que é um saco, né? Star Wars sempre dependeu de material extra, mas não precisa depender, podia ser diferente. O Luke aparecendo,
foda, emocionante, é o Luke Skywalker. Muita gente falou que o efeito de fantasma dele tá estranho. Eu não acho, sabe? Ele tá muito transparente, talvez. Mas assim, ele é azul, fantasmagórico, como todos os fantasmas são. Ele poderia ter sido menos transparente. Por que ele tá com uma peruca? Eu não sei. Que porra de cabelo é aquele? Que merda é aquela, velho? Por que ele tá assim? Era só colocar o mesmo cabelo que ele morreu no episódio 8, sabe? Eu achei bizarríssimo. O suposto shade que joga no The Last Jedi por causa do... quando ele agarra, sabe? Mano, isso não é uma indireta. Tudo bem que existe essa piadinha interna, mas faz todo sentido com o personagem. E uma coisa que eu fiquei muito feliz de ter acontecido. No meu vídeo defendendo o episódio 8 eu falo, Luke estava errado, você não entendeu isso. E aí o Luke fala no episódio 9, eu estava errado. Tipo, é óbvio, é o que o episódio 8 estabeleceu. E o Luke falar isso, o Luke literalmente expressar isso em palavras diretamente, olha, eu estava errado, tira qualquer dúvida de má interpretação do episódio 8. Então eu espero que as pessoas comecem a interpretar melhor o episódio 8 depois dessa frase do Luke. E o Luke, ele fala, mano, e você percebe que faz sentido com o arco do personagem jogar o sabre pra trás e depois pegar o sabre, porque no primeiro momento ele não quer mais saber do passado, ele não quer mais saber dessas coisas, e depois ele se redime, ele volta a ser o Luke Skywalker Jedi fodão. Aí ele agarra o sabre e fala, respeita essa porra. Isso é o arco do personagem, cara. Eu já expliquei isso no vídeo defendendo o episódio 8. Então não é um shade, não é uma indireta, não é um retcon. É o arco do personagem com piadas internas, é claro. A cena do flashback do Luke e da Leia treinando é muito bonito. E é legal ver o Luke Skywalker uma última vez, cara. Não tem como negar. Ele é um dos maiores Jedi de todos os tempos, talvez o maior. Ele é uma lenda, né? Então é muito bom ver o Luke Skywalker uma última vez. Uma coisa que me incomoda nesse filme é que todo personagem, como eu falei na minha crítica sem spoiler, todo personagem é um plot device, então... A Zorii Bliss é um plot device para levar o Babu Frick é um plot device para fazer o C-3PO ler a lâmina, a Jaina é um plot device para levar a Terceira da Morte, então assim, todo personagem é uma função de roteiro, é um mecanismo de roteiro, que me incomoda um pouco. Os personagens não parecem muito orgânicos, embora se saíram melhor do que eu esperava. Eu achava que a Jaina, a Zorii Bliss e o General Pryde, eu achava que eles iam ser uns personagens muito ruins, mas são bons personagens. O General Pryde, inclusive, poderia ter feito mais coisa. Por que o General Pryde não é uma espécie de cultista Sith que ressuscitou o Imperador, por exemplo? Ou que ele fazia rituais de magia negra Sith para, sabe, trazer de volta os antigos Sith? Ele poderia ser tipo uma espécie de satânico, né, no sentido de ritualístico, enfim. Poderia ter feito mais coisa com o personagem, porque é um bom personagem, né? O coitado do Hux morreu. Eu já tinha lido que o Hux era o espião porque eu achava que era uma teoria, só que no final era um leak, né? Então assim, a teoria, Hux é o espião. Eu falei, interessante teoria, só que no final não era teoria. Só que eu não sabia disso até ver o filme, né? O fato do Hux ser o espião, eu achava muito estranho, mas daí ele fala, eu não me importo se vocês ganharem, eu só quero que o Kylo Ren perca. E isso faz todo sentido, porque o Kylo Ren trata o Hux como se fosse um cachorro, né? O Snoke também tratava. Mas o fato de que os Hux cagou pra guerra, sabe? Falou, só quero que o Kylo Ren se foda e vou ajudar a resistência, foi bem interessante. E ele é morto de uma maneira bem crua, bem seca, né? Mas tudo bem, ele nunca foi um personagem muito grande, eu nunca gostei muito do Hux. Ele sempre achei ele muito caricato, muito exagerado. Então eu não tenho muitos problemas com isso. E por fim, cara, o maior problema desse filme e de toda a nova trilogia é o potencial desperdiçado, sabe? O que essa trilogia poderia ter sido e o que ela foi, nem pra fazer uma única cena do Han, Luke e Leia juntos. Isso seria o ápice do fanservice inútil, né? Mas assim, porra, cara, sabe? Custa fazer só uma, sabe? Só uma coisinha bem pequena, assim. O Anakin não ter aparecido, o Ben não ter aparecido como Fausto da Força. As ideias boas que o 8 trouxe, por exemplo, se tivessem sido melhores desenvolvidas, iam ser lindas, né? Até a Holdo pode ser uma personagem interessante se tivesse sido bem desenvolvida, e não foi. A Rose também, muita gente falou que a Rose fez pouca coisa nesse filme. Cara, a Rose não é uma boa personagem, cara. A Rose é uma personagem média, uma personagem ok. Ela é mediana, ela não tinha grandes participações, grandes feitos. Isso não justifica, claro, os ataques racistas que fizeram contra a atriz, mas porra, sabe, você tem que se focar em personagens úteis, personagens carismáticos, personagens bons. Se tivesse desenvolvido melhor, essa trilogia poderia ter sido tão boa, sabe? Obviamente ela é melhor que as prequels, obviamente ela é inferior aos originais, mas poderia ter sido muito, muito, muito maior se tivesse sido melhor desenvolvida e se tivesse alcançado o full potential. Cara, você pega os filmes originais por Force Awakens, eles eram bem mais interessantes. Os Cavaleiros de Owen eram caçadores de relíquias do Império, e é assim que eles encontrariam a máscara do Vader, é assim que eles encontrariam o sábio do Luke, do Anakin. Enfim, sabe, tanta coisa poderia ter sido diferente, e no final
O que nós tivemos, eu gosto, exceto do 9, eu não curto muito o 9, né? O 9 o 7 é bom, o 8 é bom, aí o 9 é... Então o 8 continua sendo o melhor dessa nova trilogia pra mim, o 9 com certeza o pior, sabe? Um dia eu solto aqui meu ranking oficial dos filmes Star Wars, é muito triste e deixa um gosto estranho na boca. Com certeza, estranho de novo essa palavra, né? Fica o filme não desce, então a garganta fica meio, sabe? Mas acontece, eu acho. É um final ameno, como eu disse, e talvez fosse o único meio possível de terminar essa saga tão grande com um final médio. Um final, porque, sei lá, talvez tivessem medo de liberar o full power, né? Não sei. Que nem o Palpatine liberando o full power lá. Enfim, tem muita coisa ainda que eu não acabei falando, mas eu só anotei os pontos principais, o vídeo já está grande o suficiente. E é isso, cara, Star Wars então se encerra, e se encerra este vídeo, se encerra este ano, se encerra esta década. 4 anos atrás eu comecei esse canal, bem na metade da década, né? Na época eu nem tinha conhecido Star Wars ainda, então eu fui conhecendo Star Wars conforme o canal foi se desenvolvendo. E agora chegamos ao fim do último filme, ao fim do último vídeo, ao fim do último ano da década e ao fim do último vídeo do ano, né? Então, feliz ano novo, obrigado por me acompanhar, obrigado por assistir. Se você está comigo desde os meus primeiros reviews de Star Wars, parabéns, eu sinto muito. É isso, feliz ano novo, 2020... Pode ser uma merda, mas vamos torcer pelo melhor. Adeus.